Cheguei, torcedor do Fortaleza, com mais um episódio quentinho do Fortaleza Cast, toda semana à disposição para você, tanto no YouTube do Jogada, no seu tocador de podcast preferido e também na TV Diário, toda sexta-feira. E ó, se liga, porque o horário mudou. Já quero começar falando isso, trazendo essa nova informação, esse novo horário, 2024, tudo novo, né? Não é mais às 10 horas da noite, e sim às 8h34. 8h34, 8h30, você já sintoniza lá na TV Diário, que já vai começar o Fortaleza Cast. Segue na sexta-feira, só que agora um pouquinho mais cedo, às 8h34, para você ficar ligado e atualizado sobre tudo que acontece no Fortaleza, com muita discussão, convidados, análises e muito mais. E hoje a gente vai trazer uma discussão aqui que está deixando o torcedor nervoso, que está deixando o torcedor ansioso. O mercado da bola do Fortaleza tá devagar, tá lento, o torcedor tá satisfeito, esperava mais, o que é que vem por aí, o que é que pode melhorar, o que é que pode acalmar os ânimos da torcida nesse momento, que o torcedor quer saber de reforços, quer saber de contratação. Como é que tá todo esse cenário, o ritmo do Fortaleza no mercado da bola para o início da temporada de 2024. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer um torcedor, uma torcedora, no caso, né? A gente já tinha trazido aqui outros torcedores, mas torcedora mulher é a primeira e tinha que ser uma das maiores representantes aí da torcida do Fortaleza, que todo mundo conhece também, que é a Guigui, que tem canal, tem a Tropa da Guigui, participa lá também de várias outras lives de mídias independentes, tem uma voz muito importante dentro da torcida do Fortaleza, já participou de outro podcast aqui com a Dani Santiago e agora vem falar do Tricolor, que é a grande paixão dela, né, Guigui? Seja bem-vinda aqui ao nosso Fortaleza Cast. Com certeza. Valeu pelo convite, Martinha, Bandeira. Vamos fazer um programa bem legal aqui. Tava faltando seu convite, né? Tava Não, é esperando. porque a Denise é Pegou a frente, né? a Denise monopolizou, aí é um pouco complicado, mas chegou o É. momento. Agora que ela tá de férias, eu aproveitei. Pronto, estamos aqui para falar, né? O mercado da bola muito movimentado e a gente com algumas notícias que deixam o torcedor chateado, né? Esse caso do Carlos Alexandre, vamos falar bastante, trazer essas polêmicas e que tiver mais para falar sobre isso aqui. Mas muito feliz pelo convite, uma oportunidade muito legal estar aqui. Seu programa é muito massa, viu, Martinha? Oh, muito obrigada, eu sempre vejo vocês, o PM, o Dudu já veio aqui, o PM já veio aqui também, a galera do Expresso do Bora Leão. E o torcedor que quiser participar do Fortaleza Cast também tem espaço aqui, tá? Não é só a Guigui, não. Inclusive, João Bandeira, que também está com a gente hoje Opa, aqui, fazer história, né, Bandeira? vamos Sempre que nessa, você vem, tem tudo bem. história para ser feita. Vamos contar um pouquinho agora as histórias dos outros, né? É. Prazer enorme, Matinha, valeu pelo convite, Guigui, seja bem-vindo ao Fortaleza Cast. Obrigada. Eu acho que é legal isso, a gente abrir para torcedores, ou escutar um pouco a voz do torcedor, porque ele ecoa pelas arquibancadas e também nas redes sociais, né? Então, assim, Isso. Fortaleza, ele tem crescido e tem crescido também o número de páginas que acompanham, de torcedores que têm voz ativa, e eu acho importante a gente abrir também o Fortaleza Cast para a gente escutar também o outro lado. E quando eu falei que o Bandeira também já participou de outros podcasts com torcedores, inclusive com um amigo dele, que É é mesmo, o, teve o o Ernesto, né? Ernesto, foi um dos Legal, primeiros, inclusive, que foi. veio aqui no Fortaleza Cast, que não eu falei da Guigui assim, porque a Guigui já é conhecida, né? Ela já tem o canal dela, o perfil dela, o fandom dela, a tropa dela, mas torcedores que não estão tão envolvidos assim, de colocar a cara de nenhuma mídia independente, também tem espaço aqui no Sim, Fortaleza sim. Cast, tá, galera? Qualquer hora eu chamo aí alguém, chega um convite aí Aleatório inesperado, aí. aleatório. Comenta aí se você quer participar do Fortaleza Cast que eu vou atrás. Mas vamos começar a nossa discussão de hoje de um tema que envolve assuntos bem delicados no momento, de um jogador que é o Caio Alexandre. Já vai começar aí, né? Eu vou traçar um parâmetro aqui do que a Pronto. gente tem para discutir, porque a pauta principal é o ritmo do Fortaleza no mercado, Sim. tanto em contratações como em vendas, em negócios que o Fortaleza está resolvendo neste momento. O time já se representou e o único reforço que estava lá na representação oficial desde o primeiro dia foi o Moisés. Sim. Uma situação que já também se encaminhava a dar certo há algum tempo, e a vantagem do jogador pesou muito nessa escolha. Mas, além dessa situação de quem vem do Fortaleza ir atrás de nomes no mercado, eu acho que a situação do Caio Alexandre, ela está sendo o maior desgaste no momento. E eu falo isso como imprensa, como setorista do clube, que tenho que estar buscando informações o tempo inteiro, e essa do Caio, essa novela Caio, ela suga bastante da gente, do torcedor e do próprio Fortaleza, porque não se enganem.
O Fortaleza não está gostando dessa situação também. O clube não está gostando. E isso acaba interferindo também, às vezes, em você estar ali, ter uma negociação com o jogador que é para ser reforço, só que você tem que dividir a atenção com essa situação que não tem fim. E isso acaba gerando um desgaste dentro da própria diretoria. É uma situação que ninguém sai ganhando, nem o próprio atleta. Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vocês acham que, de fato, essa novela do Caio, ela tem interferido no mercado do Fortaleza, tipo, porque Influenciado. influenciou de alguma maneira, de tipo assim, de chamar mais atenção no momento, resolver essa situação e acabar deixando de lado as contratações? Eu acho que influencia negativamente, né? Porque Fortaleza sempre se mostrou muito forte no mercado por conseguir trazer alguns nomes bem interessantes, mesmo não sendo um clube que tem tanto poder financeiro para chegar e tirar jogadores. O próprio Caio, que estava em baixa lá na MLS, né? Mas veio para cá e resgatou um futebol absurdo, né? Que conseguiu aí ganhar uma vitrine a ponto de ser ventilado no Palmeiras. Não só ser ventilado no Palmeiras, foi um desejo do Palmeiras. E fica uma novela muito ruim para o clube, né? Uma situação mal resolvida. Acho que não por parte do clube, todo dia sai uma notícia nova sobre isso, o torcedor vai entendendo o que está acontecendo. Eu acho que é negativo porque o clube precisa se planejar para a temporada. E uma vez que você não sabe se o jogador continua, se o jogador vai ser vendido, por quanto vai ser vendido, isso tudo tem que entrar no planejamento de temporada. Porque se o Caio fosse ficar no Fortaleza, Fortaleza não iria atrás de um volante. Mas se ele sai, o Fortaleza tem que saber valores, né? Tem que ter ali um lastro para fazer esse planejamento, apesar de que já tem uma lista com nomes de jogadores que o clube vai atrás, claro, o Cifec está sempre trabalhando nisso. Mas atrapalha, né? Acho que na mídia também fica manchando a imagem do clube de uma certa forma. Então, assim, tem muito que a gente falar sobre isso. É um assunto bem complexo, né? Um assunto que mexe muito com o emocional do torcedor. Tá cansativo, tá chato, desgasta muito, né? Então, assim, é realmente um assunto bem chato de se falar, mas que parece a gente, não é que a gente já tá vendo um fim, mas a gente já entende como que se pode chegar nesse fim. A título de hoje, né? Antes a gente não sabia dessa informação, mas eu acho que influencia sim. E eu acho assim que pegando um pouco o que a Gui tá falando, o que mais eu acho que incomoda o torcedor, a imprensa e a própria parte da diretoria é a forma como foi conduzido. Porque se a gente parar para fazer uma retrospectiva do como é que o Fortaleza termina a temporada, Fortaleza termina a temporada classificado para a Sul-Americana, em 10º colocado no Brasileiro, bem encaminhado o elenco, continua uma comissão técnica, começou aquela história, aquele murmurinho, o Vojvoda sai, o Vojvoda bateu o pé, afirmou para todo mundo, todo mundo sai de férias, quando voltar eu vou estar aqui. Então Fortaleza termina o 2023 com tudo muito bem encaminhado. Você não precisa fazer uma reestruturação do elenco gigante, você troca algumas peças, como já era muito claro que o Fortaleza não queria ficar com o Fernando Miguel, fez negócio com ele, contrata um novo jogador, ajusta ali uma outra posição, começa a especulação do Moisés, vem essa novela que é Alexandre. Então, assim, o Fortaleza inicia um 2024 com algo tranquilo. Até então você vai mudar uma peça ou outra do seu elenco e tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte do processo de reformulação. O grande lance entra quando Fortaleza, Caio Alexandre, staff do jogador começam a não se entender. Porque aí você estende para a torcida algo que era só eterno. A gente não sabia como era que estavam as negociações. A gente não sabia como era que Até estava. então a gente não sabia que o Caio não tinha se Exato. recusado a assinar um contrato. Perfeito. Então, assim, você expõe para a torcida e joga o nome do jogador ao público de uma forma errada. Então é aí a condução que o Fortaleza sempre foi muito bem nessas conduções de jogador. Do nada surge um jogador, do nada o jogador não tá mais aqui. Essa história, como foi conduzido o Caio Alexandre, é que tá pegando. É por Sim. isso que a gente tá debatendo aqui. O Caio Alexandre não foi conduzido e fugiu total do padrão de contratação e venda de jogador que o Eu Fortaleza concordo. fez nos últimos Fugiu do meses. controle do Fortaleza, Mas inclusive. é isso que eu quero trazer. Eu acho que a culpa dessa má condução não vem do Fortaleza. Mas aí eu vou te falar outra coisa. Paralelo a isso, e a gente vai falar também, entre o caso do Barbosa e como foi conduzido essas negociações. Que o Fortaleza anunciou, vamos ter contratações, vem reforços, sempre do plural. E o Fortaleza nunca agia dessa forma. Pronto, isso Fortaleza é um sempre- ponto muito importante. A impressão que me deu, e aí a gente vai ter outras oportunidades, nós vamos encontrar com eles de novo para debater, a impressão que me deu foi que essa transição Fortaleza-SAF, Marcelo Paes sendo CEO, Alex Santiago virando presidente, todo mundo quis Ainda teve o jogar... Geraldo Luciano Todo mundo quis jogar o renunciando no meio do holofote pra caminho. si.
E o Fortaleza nunca... Eu acho que o grande ponto do Fortaleza é esse. No momento que o Fortaleza mudou a postura, que aí vem Marcelo Paz, não, vem reforços por aí. As coisas Vem pararam de na outra acontecer, né? semana, vem Alex Santiago, aqui no mesmo programa, nós já estamos... Assim, a impressão que deu é que todo mundo quis jogar o holofote para si e esqueceram o básico, as tratativas e negociações. Então, assim, o modelo de negociação do Fortaleza sempre foi muito discreto e muito assertivo. A gente já fez vários podcasts aqui falando como o Fortaleza foi cirúrgico nas suas contratações. Ao meu ver, parece que nessa erraram a mão. E o que mudou de lá pra cá, né? Que fica essa dúvida. Isso que tu trouxe era até um ponto que eu ia entrar, porque é um comportamento nítido que muda, sabe? O Paz, ele falou, dias antes dele falar sobre o presente de Natal, ele falou que não estipulava datas para prometer contratações, Uhum. porque isso joga uma pressão para si, né? Uma vez que você fala, data X, vamos anunciar tal reforço, sendo que ele não está fechado ainda, pode acontecer de tudo, né? Um clube pode atravessar, oferecer mais, alguma coisa pode dar errado de documentação, e foi exatamente o que aconteceu, né? Ele prometeu para o Natal, e chegou no Natal e o presente foram 2 esperados, que era a renovação do Pikachu Que veio de fato no Natal, do e a Moisés chegada do já Moisés. Sim. ficou um pouquinho depois, Dia se eu não me engano, 28. foi dia 28. Mas entrou ali no período, né? É, sim, Mas era sim. esperado. O Moisés foi uma felicidade muito grande. Eu fiquei muito feliz, mas era esperado, né? E assim, tudo isso traz para conta da própria diretoria uma pressão que não havia necessidade. E sobre o caso do Caio Alexandre, eu não acho que o Fortaleza tenha culpa na forma jurídica que foi feito, porque o Fortaleza não pode obrigar o jogador a assinar o contrato, né? É parte do acordo, o jogador não fez a parte dele, né? O Fortaleza fez a sua parte. Isso. Mas eu acho que publicamente isso foi tratado de uma forma sem o cuidado necessário, sabe? Porque desde outubro, começou Caio no Palmeiras, as novelas, né? Caio sendo sondado pelo Palmeiras e tal. E aí o Paz aparece e fala sobre 50 milhões de multa. Ah, a multa dele é 50 milhões e tal. E aí depois, recentemente, ele fala, não, eu falei esse valor aí Aqui mesmo, para no Fortaleza afastar. Cash. Isso, foi para afastar e acaba desvalorizando ali o ativo. E aí, de repente, ele agora a gente estava lá cobrindo, né, a coletiva de apresentação do Bruno Costa, e quando o Paes foi falar sobre o Caio, ele falou num tempo tão curto, né? Geralmente ele desenvolve ali um raciocínio. Ele falou: Caio é um jogador, foi bem, é cobiçado, se chegar proposta e for negociado, a gente avisa. Ele falou dessa forma sobre um jogador que até E- então era júri de amor pelo sabe clube e o clube, E sabe o que eu entendeu? acho? Que deveria ter sido assim desde o começo. Porque o discurso do Fortaleza. Eu não acho que o Fortaleza esteja errado nessa história. No Caio Alexandre, especificamente, não. Eu também não Eu acho. não acho. Eu Não acho também que não a má acho. condução veio do Fortaleza. Eu acho que pode ter vindo do staff do jogador, do próprio Caio, enfim. Mas eu acho que o Fortaleza ele tá nessa situação muito limpo, digamos assim. O que eu acho que pode ter pecado em algum momento é porque, como a Guigui trouxe, desde que começaram essas especulações, a gente perguntava e a resposta era: já executamos 2 parcelas da compra do Caio Alexandre, tá tudo certo. E ok, tava tudo certo, mas de deixar também essa em aberto, sabe? Não precisa você dar uma resposta que vai agradar naquele momento para depois as Não coisas é- não andarem. Por exemplo, essa resposta que ele deu agora na coletiva, de tipo, o Caio Alexandre é um jogador desejado, se vier uma proposta, vocês vão saber dos valores. Por que não falou essa mesma coisa em outubro? Não, o Caio Alexandre é um Não jogador só isso, desejado. Martinha. Eu faço as lives e assim, o torcedor ele se informa pela gente também, né? A gente leva ali as notícias que vocês fazem, inclusive, e a gente tenta fazer esse meio de campo, né? A gente tenta ali falar na nossa linguagem e tal. É, em todos os momentos que a gente falava sobre Caio Alexandre, era o seguinte: se sair, que seja uma boa venda para o clube, mas se ficar, a gente fica com um grande ativo, um grande jogador, Sim. um grande volante. Só que isso era o que a gente falava há algumas semanas. Quando a gente soube que o Mas, buraco era mais embaixo. mas e me tira só uma dúvida, rapidamente, só te interrompendo. Você não acha que o sentimento do torcedor, ele mudou muito? Porque, por exemplo, quando o Caio Alexandre estava sendo negociado para ir pro Palmeiras, o sentimento era, pô, o Fortaleza vai ganhar 20 milhões, 15 Vai milhões. ganhar um valor bom. Bom, Sim, quando entra o Bahia na história
eu acho que o sentimento do torcedor muda, Muda. não sei, né? Porque aí o Bahia Muda. é visto assim, como, pô, o cara tá trocando o Fortaleza por um rival nordestino. O cara tá. Ixi, então não é mais só pelo sonho de jogar no Palmeiras com o Abel Isso é um Ferreira. ponto. É pelo Exatamente. dinheiro. Eu mesma Porque defendia. quando é pelo Palmeiras, pô, não, o cara tá saindo do Você Fortaleza. entende? Vai pro É. Palmeiras, vai pra Porque o buscar uma Palmeiras. O que seleção. que acontece? Eu uma mesma vitrine, defendia bastante. Libertadores. Aí Palmeiras, quando você isso. troca pelo Bahia, a impressão que dá na. Então Porque o nunca Palmeiras foi ele pode desejo, é oferecer. O dinheiro. Palmeiras ele pode oferecer a estabilidade que o Fortaleza tem, porque tem uma diretoria também estável e uma comissão técnica que já vem de um trabalho longo. Ele pode oferecer isso, que o Fortaleza também Mas pode brigando por oferecer. vários títulos. E Uhum. pode oferecer muito mais. O Palmeiras ele pode oferecer um Dá uma título. vitrine de seleção brasileira que muita gente dizia que o cara só não foi pra Exatamente. seleção porque jogava no Porque jogava no Fortaleza. Fortaleza. E isso era algo assim, O se Bahia- você, 3, não, um pouquinho mais tempo, né? Pouco tempo atrás, se você vê uma live minha, eu falava exatamente isso. Porque a gente entendia. é o Palmeiras, o jogador motivação. pode ter essa... Clube que disputa título em absolutamente todo o campeonato que ele entra. Exatamente, só que aí passou a ser Aí o Palmeiras não desiste. o Palmeiras, certo? Aí na hora que Passou entra o a Bahia, eu ser acho que leilão. vira a chave pro torcedor. É. Acho que é onde Passou o a ser torcedor leilão, muda o exatamente. sentimento do Caio Alexandre. O Caio Alexandre tinha tudo. Pô, se sai pro Palmeiras em dezembro, né? Tava tudo certo. Valeu, o Fortaleza ganhou 20 milhões, obrigado, Massa, Caio, é o é. Lion e tal. Quando entra o Bahia na jogada, parece, pô, nunca foi projeto, foi dinheiro. Isso não é nem tirando os méritos do Bahia de buscar fazer um projeto. Hoje tem o parâmetro financeiro é outro, né? Mas assim, foi Bahia e agora também já entrou o Corinthians, né? É. Então é indefensável, sabe? E aí hoje a gente sabe que ele não assinou o contrato, que era informação que a gente não tinha antes. E aí o torcedor passa a entender, porque tinha muitos torcedores que defendiam o Caio, não pra defender o jogador, mas pra dizer assim, ele é um profissional, ele pode escolher o que ele quiser e achar melhor pra sua carreira. Mas a gente começa a ver as coisas como elas são. O Fortaleza precisava da assinatura do Caio para negociar o Caio. E qual foi a intenção do Caio? Essa é o que fica na minha cabeça. Qual foi a intenção do Caio ao não assinar o contrato? Exato. É uma questão muito complicada, porque nada faz sentido. O jogador passou a temporada inteira dizendo: quero continuar no Fortaleza, quero que o Fortaleza. Mas tinha a depende do coletiva de Paz. apresentação dele em 2022. Ele Sim. falou: eu quero ficar aqui. Exatamente. Ele pediu sempre publicamente ao Fortaleza para ser comprado. Então se Pediu, estabeleceu mais uma de uma relação vez. de confiança ali. Entendeu? Por isso que eu não entendo o que aconteceu em tão pouco tempo para o Caio ter essa mudança de mentalidade de preferir ser negociado pelo Vancouver do que pelo Fortaleza. Depois ele já ter cumprido, E o Fortaleza nunca se negou a negociar o Caio, não. nunca. O É, pai sempre falou publicamente: gente, Sim. vai sentar, vai negociar, se for o melhor para todo mundo, ele vai sair. E Mas tudo aí qual é a bem. intenção? É o Fortaleza não ganhar nada? Tipo assim, ficar mais fácil a negociação Isso pelo daí não entra na Fortaleza? minha cabeça. Isso daí não faz sentido. Mas é o único sentido que existe nessa história. A informação do Nicola é que ele achava que com o Vancouver seria mais fácil dele ser negociado do que com o Fortaleza, porque, segundo ele, o Fortaleza estava colocando alguns impeditivos maiores. Mas é óbvio que quando você tem uma perda esportiva do tamanho da saída do Caio Alexandre, e você investiu um dinheiro naquele jogador que você ainda está pagando, é óbvio que você não vai deixar o cara sair por preço de Claro. banana, E gente. outra coisa, não A é. projeção Ele não dele tem foi que muito Pelo achar. amor acima de do Deus. Fortaleza, e não do Vancouver. Ele não tem que achar. Existe uma multa estabelecida por contrato. Entendeu? Isso é jurídica. O Fortaleza está juridicamente protegido nessa sim. situação. E essa questão do Caio faz manchar uma imagem muito positiva que ele tinha na torcida. Porque hoje, Exatamente. a Guigui tá aqui de prova, a gente vê nas redes sociais, o Caio tá saindo pela porta dos fundos. Totalmente. E Guigui, vamos colocar uma suposição aqui. Não anda negociação com o Bahia, não anda com o Corinthians, ou anda e o Caio se recusa a assinar esse contrato, mas no fim ele vai ter que assinar porque senão não tem outra alternativa. Caio Alexandre permanecer no... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu Mas vou você fingir, vamos. Mas a gente Mas já viu você eu já vi aceita- tanta coisa em futebol, viu, Martinho? Cara, o Fortaleza hoje já não Eu conta já mais vi com o tanta Caio. gente, E eu né? acho que estão certos. Não devem Esse é o contar problema, mesmo, não. Martinha. Se Mas não fosse- conta porque Ele o cara traiu. não assina. Ele não, mas eu acho que também não seja tão simples assim. Uma coisa era o Caio se sujar com a torcida. Porque até então, o torcedor estava chateado com o Caio. Ok, o torcedor também tá chateado com o Pedro Augusto e ele permaneceu, né? Exatamente, a diretoria bancou. Exatamente. Porque é um jogador que Então, não teve esse tipo de atrito. Lá internamente. pronto, é um jogador que é profissional. Errou,
torcedor, nós ficamos muito chateados. Eu também não fui a favor do Pedro continuar, mas o erro dele foi esportivo, né? Não foi um erro de comportamento, um erro extracampo, né? Só que não é com a torcida o problema. O problema do Caio não é com a torcida, o problema do Caio é com o Fortaleza. No momento que o Aí, Caio traiu a confiança do Fortaleza, ele ali cortou uma relação que não tem como fazer mais nada, entendeu? Não existe mais o Caio jogar no Fortaleza. A não ser que acontecesse um perdão institucional, onde o jogador pedisse desculpa à torcida, algo que eu não acho que vai acontecer, Eu acho entendeu? assim, nessa história toda, assim, a gente já viu o Marcelo Paes falar, não temos a versão do lado do Caio, né? A gente não sabe qual o posicionamento do Caio, como é que o jogador, o atleta Caio Alexandre tá agindo em tudo isso. Tem um empresariado, tem muito rumor, tem muita gente que entra na disputa, sem ter condições de ganhar apenas para movimentar mesmo o mercado. Acredito que o Corinthians entra mesmo para movimentar. O Corinthians não tem condições agora de chegar para bancar o Caio. Mas o mais estranho disso tudo é que o tempo vai passando e o Fortaleza meio que tá parado no tempo quanto a isso. Porque Resolvendo não ainda, né? avança entre o é, Caio, não avança com outro meia e é fica isso. naquele limbo. E a gente tava gravando esse podcast dia 11 de janeiro. Dia 20, daqui a 9 dias, Tem já estreia. começa o Cearense. Cearense. E aí? Uhum. Você vai a campo com quem? Com o quê? Realmente o cara tá fora? Tá dentro do planejamento? E o Voivoda, o que é que acha Não, é disso? isso que eu tô São falando. vários atores envolvidos numa negociação dessa, que eu acho os principais. Seja o próprio Caio, que a gente não falou ainda. O Marcelo Paes se recusou claramente na coletiva, se recusou a entrar em mais detalhes sobre isso. Tem o próprio Voivoda, porque isso pode mexer até da forma como o Voivoda estava pensando no seu elenco, na sua Com estruturação. certeza. E no próprio elenco, no próprio grupo. Pô, como é que foi essa condução? Será que se fosse comigo isso aconteceria a mesma coisa? Mas aí eu Como é que acho foi? muito Então, mais assim, fácil. são vários atores envolvidos em uma novela que, a cada dia que se arrasta, deixa ainda mais sequelas. Mas assim, Bandeira, te falar uma coisa. O Caio, ele tá a par de tudo que tá acontecendo. Ele, O poxa, Voivoda também, não tava. se enganem. Não, claro, mas assim, sobre o Caio, ele, Não, aí o meu antes de pensamento ontem. é o futuro, entendeu? É o Não, claro. planejamento, né? Mas assim, ó, antes de ontem, ele deu um RT numa página que posta scouts, onde o Twitter tava todo falando sobre ele. Ele entrou, deu RT, não falou mais nada, saiu, Ele postou privou no os Instagram comentários do também. Instagram. Tava Então, postou assim, treinando, né? Em São Paulo, né? Que ele postou Rio. ele, Rio. fazendo um ele treinamento. postou, privou os comentários. Então, assim, ele sabe o que tá acontecendo. Ele não, se ele não fala, é uma escolha dele. O clube não mandou ele não falar nada. É uma escolha dele. Então, se ele não fala e entendendo que ele não assinou o contrato, como torcedora que sou e que defendo a instituição que eu torço, eu vou estar ao lado do meu clube, não vou estar do lado do jogador. E eu acho Com que certeza. o que o Caio fez fica feio para ele, fica feio perante os jogadores do Fortaleza. Qual foi o jogador do Fortaleza que agiu dessa forma em meio a alguma negociação? O próprio Pikachu foi renovado agora, estava vendido, pediu para jogar a Copa do Brasil, classificou o Sim. Fortaleza e foi embora. Não teve novela para o Moisés no Cruz Azul. O Moisés renovou o contrato, provavelmente já tendo alguma conversa ali, né? Uhum. Renova o contrato, aumenta o valor de multa, sai mais valorizado, foi vendido, foi embora, pronto, não teve novela, não teve o jogador falando assim, não, Fortaleza, renova meu contrato não, que eu vou sair mais barato, vai ser mais fácil alguém me comprar. Não teve nada disso, entendeu? Então, assim, os outros jogadores, eles agiram de uma outra forma. Como é que eles olham para o Caio dessa forma? Sabendo que o clube abre as portas, o clube faz Sempre tudo trata muito pelos bem, jogadores, como tudo É, pelos cria um caras, clima de entendeu? família. Eu acho que ele virou meio que uma referência, tanto dentro de campo, porque boa parte do sucesso da temporada do Fortaleza passou quando ele estava bem, quando ele estava Sim. no auge mesmo jogando. Fora de campo, em carisma, em abraçar essa marca do Lion, e virou meio que ele virou muito a cara do Fortaleza Sim. nessas últimas temporadas, não é isso? Então acho assim que a forma como foi conduzido e a importância dele técnica, ninguém nega, né? Um jogador muito bom, muito versátil, tanto é que está sendo desejado pelo mercado. Mas eu acho que o Fortaleza ele tem que se preparar para ir além do Caio.
Acho que é esse Mas o isso já tá ponto. É acontecendo. esse o ponto. E aí a Mas é gente porque já o entra. mercado tá meio É. travado, né, do E tá Fortaleza. e aí a gente já entra também na questão da pauta do podcast de hoje, que é o Fortaleza no mercado, o ritmo do Fortaleza no mercado. Porque o ritmo dessa novela do Caio Alexandre, Começando agora o ela podcast, tá. né? Foi Não, só a porque é introdução. importante colocar esse contexto do Caio para entender onde que o Fortaleza tá. Não é um mercado que tá tudo tranquilo, não, gente, dentro dos bastidores do Fortaleza. Não é como, tá tudo tranquilo, a gente tem todo o tempo do mundo aqui só para pensar. Não. Não é. Essa novela, ela desgasta muito. Tá vendo? A gente passou vários minutos falando aqui disso, porque é uma coisa complexa. Eu acho. Leira. Complexa. Complexa. E dentro, internamente, é a mesma coisa. Então, o Fortaleza está vivendo um contexto de mercado super aquecido, de muita competitividade, de times com muito poder de investimento, e o Fortaleza ainda vivendo toda essa questão Ainda do Caio precisando Alexandre. fazer muito com pouco. Eu acho, Martinha, que faltou um pouco de transparência para fazer essa decisão ter acontecido no fim da temporada. Vamos buscar continuar com o Caio ou vamos negociar e ir atrás de outro e aí você decide e cuida dessa situação, não ignorando que você tem que ir atrás de alguém. Eu acho que isso eu falava várias vezes no meu canal, até como eu falei no começo aqui quando a gente iniciou o assunto, né? Antes da gente saber do que realmente estava acontecendo, a gente ficava naquela, se as negociações não darem certo, a gente fica com um grande jogador para a temporada. Só que não, a gente ainda lidava com isso por não saber o que realmente estava acontecendo. Se quem está à frente do Fortaleza, e aí pode ser o Paes, pode ser o Bruno Costa, pode ser o Alex Santiago, chegasse e falasse o seguinte, olha, nós não contamos com o Caio para 2024. Metade das discussões em todos os programas esportivos tinha ido embora em relação a essa dúvida. Ele fica, ele sai, para onde ele vai? Porque você não pode dizer isso de um jogador do calibre do Caio, né? Porque ele está sendo negociado, todo mundo sabe. O problema é essa interrogação, entendeu? Não Eu acho precisava o expor seguinte, o problema eu dele. acho o acho que seguinte, nem no precisa fundo, nem no ninguém fundo, chegar e falar. Eu no acho fundo, que tá no fundo, claro. Mas hoje, Fortaleza. Martinho. Hoje. A título Hoje, de semanas atrás, Aí existe, todo tanto é que mundo chegou ia um atrás. momento, tanto é que chegou um momento que quando o Palmeiras recuou, a gente até falou, não, a tendência agora é que o Caio fique no Fique Fortaleza. no Fortaleza, exatamente. E aí vem o Bahia, e aí foi como o Bandeira falou, depois que chegou o Bahia, as coisas começaram a desandar de E o fato. problema todo não é nem qual time chegou, assim. O fato dele não ter assinado. Se ele Eu vou tivesse dizer assinado o eu vou contrato, ele dizer já uma outra teria sido coisa. vendido. Eu vou te falar outra Entendeu? coisa. E aí cabe nessa ideia. Se essa novela do Caio tivesse arrastando, porém o Fortaleza já tivesse apresentado um outro nome, Ia estar muito ia mais estar outro tranquilo. fato. O grande lance do Verdade. Fortaleza é o seguinte: ele vende ou não vende Caio, ele se livra ou não se livra do Caio e não apresenta nada. Não mostra nada, não diz assim, ó, o Caio tá aqui na dúvida, mas eu já tô te mostrando esse outro volante que a gente tá contratando, esse outro pessoa que a gente E quer. aí foi atrás do Bruno Gomes, ele foi O convocado, e problema aí é todo aumenta o esse, que valor. o Fortaleza não apresentou nada além da não ida do Caio. Esse é o grande lance. Fica só na especulação, Fica né? especula, negocia, abre janela, faz uma especulação ali, um traz o nome, outro traz o nome, descarta o outro. Então você acha que tá lento mesmo no mercado? Não, é isso. Eu acho que a gente só tá há 26 minutos debatendo o Caio Alexandre aqui porque o Fortaleza não apresentou nenhum outro nome para o seu lugar. Se o Fortaleza chega aqui e diz assim, antes, até que a novela do Caio seja resolvida, eu trouxe esse jogador aqui. Mas aí entra muito o que a Guigui falou no começo. Porque você precisa de uma definição até pra saber qual o poderio financeiro que eu vou o ter. Fortaleza já sabia que não ia ter o Caio. Não, E mas outra, o saber Fortaleza... que não ia ter Mas e o de fato não Fortaleza... ter, e saber qual o valor que você vai ter de imediato, o que é que você vai ter mas agora. o dinheiro do Caio, ele não ia ser usado para comprar... O Fortaleza tem dinheiro hoje para comprar outro jogador. O Não Fortaleza sei, não tá mas com é o Pires na mão. diferente. Não. É diferente Eu acho. Não, o o nível de Fortaleza não jogador tá que com eu o você acho Pires vai que- na traz. mão. São dois conceitos que podem se encaixar. Porque, por exemplo, saiu uma notícia hoje que o Caio Fortaleza agora quer negociar pelo valor da multa, certo? Bateu o pé no chão. Eu não sei até que ponto Uhum, isso aí certo. pode se concretizar Ou não. ou não, mas até então vamos dizer que é pelo valor da multa, né? Pô, se Fortaleza ganhar 50 milhões para comprar um jogador, certamente Mas ele é vai fazer isso. É um esse jogador investimento Eu diferente. acho que a para. contratação do Fortaleza não está condicionada à venda ou não do Caio. Fortaleza teria hoje mercado Eu acho que e tava. grana para ir atrás de um jogador
sem precisar ter vender o Caio. Mas aí, Mas qual aí, se o Caio jogador? permanece, O problema é esse. o Caio A é gente não tem. diferente. Quais são as opções que o Fortaleza Mas tá é isso, atrás? porque é diferente. Se você vai Quando atrás ele- de um jogador que sem contar com o dinheiro de venda de Caio Alexandre, ele vai ser um jogador de uma certa prateleira. Se você tem um dinheiro a Mas mais, qual é a prateleira que o Fortaleza Mas o olha? A Fortaleza, gente ele não sabe. A Mas gente não o sabe justamente Fortaleza Não, a gente trouxe o sabe. não Moisés. apresenta. A gente sabe de um Moisés, que já era conhecido. a gente sabe que o Aí Fortaleza... que O tá. Moisés, pronto, o O Moisés tá na Fortaleza mesma trouxe o prateleira do Moisés. Caio, São posições diferentes, né? mas Mas acho que financeiras ali. O Fortaleza tá na mesma prateleira. O Moisés e Caio Alexandre se equiparam em Eu acho que, contratação. dentro do Eu acho contexto que do sim. Fortaleza, sim. Eu Eu acho que acho se o que sim. Barbosa tivesse vindo, era um perfil muito Uhum. claro de Pronto, eu acho que é jogador por pra aí. brigar por posição. A O questão- Santos, mesma coisa. a questão é a pauta, sabe? Qual tem sido a pauta positiva do Mas Fortaleza? você só Não acaba tem essa pauta tido. positiva, Gui, se você apresentar nomes. É o Mas Marcelo não é Paes. qualquer Não, nome. mas eu Mas não aí é tô o que o Marcelo falando Paes- do nosso trabalho de levar a Não, e notícia. Eu sabe tô o que é falando que do dá? Fortaleza não propor. Sabe o que é que, Entendeu? o que, é Esse que é o às vezes ponto. me deixa assim? O Marcelo Paes abrir uma coletiva e falar assim: jogador só é bom, contratação só é boa até ser apresentada. Na hora que a gente apresenta, já pergunta: e o próximo? E o próximo? Lembra que o Marcelo Sim, Paes falou isso? falou. Eu acho isso de uma frase infeliz. Por quê? Porque é óbvio, você precisa Tira o de céu da reta, né? reposições, você não tá. Quando a gente cobra aqui contratações, não é porque querem infernizar a vida do Fortaleza, porque querem tumultuar o ambiente. Não. É porque o torcedor entende, e eu acho, assim como o torcedor, a comissão entende, que algumas posições precisam ser reforçadas. Eu iniciei o debate dizendo assim: Fortaleza não precisa reformular elenco, precisa contratar peças pontuais. Então, Isso assim, que vai fazer. é assim que tem que ser feito. Vai fazer quando? Mas Hoje aí é é o dia que. 11. Eu entendo. Mas aí eu também trago uma outra vertente de que vai adiantar você simplesmente só anunciar um jogador? Mas Qualquer mas jogador? esse não é o perfil do Fortaleza. Exatamente, não é fazer as coisas de qualquer jeito só para dar algum tipo de resposta ou de... Se você Mas chega e aí apresenta um jogador que a torcida não vai gostar, qual que vai ser eu a acho que tudo diferença? é a forma também que é lidado publicamente. Essas falas geram expectativa, o presente de Natal gera expectativa. Nessa mesma fala, o pai pontuou que essa semana a gente ia ter anúncio. Era isso que eu ia falar Anúncios. agora. Anúncios. E aí a questão das pautas, né? Antes de ontem, eu fui dormir feliz, porque O Santos tinha assinado. nosso Breninho, né? Falou lá, ó, Santos assinou. Eu fiquei muito feliz, porque o que é que eu pensei? Menos uma novela. Pronto, vamos fazer uma live feliz agora. E aí eu acordo com 3 notícias. Acordo, no caso, ontem, né? Caio não assinou contrato. Santos só se apresenta em fevereiro. E Bruno Melo se E reapresenta aí com é o outro elenco. ponto que eu queria trazer também para discussão. Aí é muita coisa, uma atrás da outra. E já que não tá tendo jogo pra gente falar de rendimento, A pra única gente pauta falar é de essa. resultado, é a única pauta. E o Fortaleza, ele está lento no mercado. Ponto. Não dá pra dizer que não tá. Porque é um time que tem carências defensivas. Não trouxe o Barbosa, ficou mais de um mês na novela. Foi atravessada a negociação, ele foi pro Botafogo. E a gente não sabe nem algum nome, porque o Barbosa empolgou. Não é todo nome que o Fortaleza traz que empolga. O Luquinhas não empolga. Pode dar certo, Porque mas não ainda é uma empolga. incógnita pro torcedor que não conhece tanto assim. O Exatamente. Barbosa já era um Mas cara o mais próximo. Barbosa, exatamente, o Barbosa, ele já conseguiu quebrar uma coisa que não é toda contratação do Fortaleza. Inclusive, o próprio Caio não empolgou quando chegou. O Caio foi a última Isso. contratação da janela de 2022. O torcedor ficou sem entender. Trouxe um cara lá da MLS que Tinha não acabado de voltar de lesão. acabar de voltar de lesão, sem bons números e tal, então o Fortaleza acerta nessas contratações. Mas uma vez que você não tá tendo jogo, para você vencer jogos e ali você criar uma expectativa positiva. Não tá tendo nada disso, é só pauta ruim, e o clube ele não tá trabalhando, se trabalhando publicamente, para deixar o torcedor mais tranquilo. Quando o clube fala, através do Marcelo Paes no caso, é para prometer coisas que ainda não conseguiram cumprir. Não, e reclamar Entendeu? quando há a cobrança. Porque É. você prometer, tudo bem, faz parte, todo mundo quer o holofote. O problema é você reclamar quando as pessoas cobram. Porque só contratação boa é só até. Não, peraí. Que eu acho que o torcedor tá querendo é entender como é esse modelo. Fortaleza ele foi assertivo, e aí a Gui me lembrou bem.
nessa janela do Caio, eu acho que veio também do Sacha, né? Sacha, Mesmo lá. Galhardo, Isso. O Brits. Sacha veio do futebol grego, ninguém nem Ah. entendia mais ou menos e deu super certo, acertados. O grande lance aí é quando você tem dinheiro, e eu acho que é esse o ponto. Fortaleza não tá com o Pires da mão, esperando o dinheiro pingar da venda do Caio Alexandre para ir para o mercado. Fortaleza tem condições de ir ao mercado com reservas de aportes financeiros levantados e mantidos nos últimos anos. O lance é quem é que tem no mercado bom para isso. É por isso que eu sempre bato nisso. O clube de futebol não é banco. Você não precisa juntar dinheiro. Você precisa ter conquistas. O clube se mantém pelas conquistas. Então, assim, qual preço vale vender um Caio Alexandre? Negociar um Caio Alexandre? Você consegue, pela venda dele, comprar alguém à altura, que já esteja tão encaixado no elenco, né? Então, assim, eu acho que é por aí. E o segundo ponto é o tempo. É o tempo. Eu acho que hoje o grande lance do Fortaleza é como é que a gente tem uma janela de transferência que a regra mudou, muito mais curta, né? Você antes tinha, quando terminava a Copa do Nordeste, você tinha aquela janela para o Brasileirão. Não, agora quem contratar, contratou Antes e, até mesmo da final do Cearense. e se vai não me engano. embora, né? E vai embora até julho. Então, assim, esse elenco que está sendo montado é um elenco que vai jogar o primeiro semestre inteiro, né? E aí você inclui luta pelo hexacampeonato, você luta pela voltar a ser campeão do Nordeste, primeiras rodadas e fase da Copa do Brasil, o início de Série A, Importantíssimo, né? inclusive. Importantíssimo começar uma Série A bem, e o Fortaleza viu como foi bem quando começou ano passado. Então, assim, esse elenco que tem que se fechar o mais rápido possível, porque o Vojvoda começou a trabalhar na última quarta. Então, assim, o próprio Vojvoda precisa do material humano para montar seu elenco. Qual o Concordo. material humano está sendo dado a ele? Qual cardápio está sendo dado? Porque quando ele ficou e o Marcelo Paz disse, ele está super satisfeito. Está super satisfeito com o elenco e tal. Tudo bem. Então, esse é o discurso. O discurso é que pro Vojvoda tá tudo bem? Tá certo? Tá ok? Esse elenco que tá aí tá bastante? Eu acho que o Fortaleza tá. Na verdade, ele Eles têm disse, tantas declarações que ele- eles se perdem nas ele próprias disse que o Vojvoda está declarações. satisfeito com o que está acontecendo e com os nomes que estão para ser anunciados. E Vamos aí ver. a gente imagina que é o Santos. Eu achei que deu Que uma aí esticada lá aí vem. também. É isso. Eu acho que o Fortaleza ele se perde nos próprios discursos. Não precisa disso. Se Acho que o perde ponto é nos esse, próprios entendeu? discursos. Mas E aí independente disso. a história se repete. Sempre que você é pressionado, você começa a Mas procurar. independente disso, É tanto falando que da- é tanta pressão, desculpa, Martinha. Não, É que tanta isso. pressão que o Paz comparou o mercado do Fortaleza ao do Bahia. Pronto. Outro ponto. Eu acho assim, foi uma das entrevistas mais assim. Que primeiro, que não era nem a dele, era do Bruno, era do Bruno Costa. do Bruno Costa, né? Então, eu acho assim, que já chegou dizendo Foi que uma mudou iniciativa todo o dele. futebol americano. E foi uma resposta. Calma, Rapaz, calma. O Bandeira Foi- tá cheio foi- de shade hoje. Não, porque também a gente tá Tá, falando. ele veio. Ele Eu veio tô falando do Paz, mas o Bruno também pesado. chegou dizendo que mudou toda a cara do futebol americano. Achei bem, bem legal. Ele, Dito isso. vai ter que fazer agora na prática, né? Dito Já fez, isso, eu acho que é isso. Assim, pra resumir um pouco também, que eu acho que o shade foi grande, mas é mais pra dizer assim: o Fortaleza, ele, em alguns momentos de crise, né, e enfrentou isso, e o Marcelo Paes é muito, muito sagaz nisso, ele se fechou, né, se guardou, colocava um representante, falava, explicava com muita calma, sem jogar pra torcida. Eu nunca vi o Marcelo Paes jogando pra torcida, querendo agradar torcedor. Fazendo vídeo de, vem aí presentes, é porque demora, não sei o quê. Não precisa disso. Eu nunca vi o Marcelo Paes também em comportamento dizer, porque o torcedor só reclama, a contratação só vale até ser anunciado. Não é por aí. Então, acho assim, que esses discursos aliados ao que não tá vindo de contratação, gera isso que a Guigui sente todos os dias nas lives dela. É um torcedor cada vez mais irritado pelo momento, porque as contratações não acontecem, e eu acho que barra preocupado. Como é que vai ser esse início? Repito, Fortaleza não precisa reformular elenco. Fortaleza precisa de contratos pontuais. Porque a temporada 2024 vai ser ainda mais desafiadora. Se ele quer conquistar tudo que fez ano passado, é muito mais desafiadora. Seja com ritmo de viagem, com competições. A Sul-Americana esse ano eu acho que está muito mais disputada do que ano passado, com outros clubes muito mais fortes. Então, assim, são vários fatores que o Fortaleza precisa alinhar nessa reta final de janela. E a Guigui falou sobre um fato que tinha deixado ela feliz, que foi o Santos, né? O Uhum. Santos ter sido confirmado como jogador do Fortaleza. Sim. Mas aí vem o fato de que ele só se apresenta em fevereiro. Vocês acham que se espelham? Essa situação do Santos espelha muito o que o Fortaleza é no mercado
o que Fortaleza está fazendo no mercado no início do ano? É porque entra muita narrativa, né? Ah, o Fortaleza tá sem moral no mercado. Assim, pode ser, e eu acho que é a informação que chega, né? Que o Flamengo negociaria assim, apenas, né? Liberando o atleta A informação que a gente tem aqui já no. estava que era O combinado não o sai caro. combinado não sai É, caro, que o isso. combinado era esse, né? E assim, sendo desse formato, aí a gente entra naquela, esperar o Santos ou ir atrás de um outro goleiro. Eu não vejo necessidade de ir atrás de um outro goleiro para jogar 2, 3 Uhum. rodadas de Campeonato Cearense. Né? Eu acho que o Santos é um grande goleiro, é uma outra prateleira. Fico feliz dele estar chegando aqui. Mas entra naquela agenda negativa, na pauta. É mais uma coisa. É Talvez mais uma coisa, entendeu? se, por exemplo, o Barbosa tivesse dado tudo certo, já tivesse sido anunciado que estava nos planos do Fortaleza. Se o porque- Barbosa tivesse sido anunciado, 80% desses E é aí que eu estresses não quero chegar estariam. também. Eu acho que tudo começou a desandar naquele dia da madrugada do dia 29 pro dia 30 de dezembro. Eu me lembro bastante, porque eu já estava saindo do meu recesso de 3 dias de ano novo. E eu estava na Eu minha abri casa, live tranquila, meia-noite. tranquila. Eu vi. Aí vem a informação de que o Botafogo tinha entrado. Eu falei, gente, como assim? Esse jogador estava certo com o Fortaleza. O que é que aconteceu? E eu acho que a partir daí as coisas começaram a tudo a preocupar ainda mais o torcedor. Eu acho que uma gotinha virou um mar depois Sim. disso, porque de fato foi uma coisa que bateu mal na torcida. E o pai também falou sobre essa situação, tipo, tinha uma proposta do Fortaleza, tinha uma do Botafogo, e ele escolheu a do Botafogo, mas não é Não tão foi tão simples assim, simples. Ele gente. estava acertado com o Fortaleza, né? Tava acertado com o Fortaleza. Ele tinha. O contrato No, tava no na mão bom, no bom dele. e velho jargão do futebol, um belo chapéu. Foi, Um belo foi. chapéu. E eu acho que isso foi o momento, foi o ponto-chave de onde todas as coisas. Porque se o Barbosa. Deu tudo certo com o Barbosa, foi anunciado, já tava lá treinando junto com o Moisés. As coisas estavam um pouco mais tranquilas, o pessoal ia aceitar esse negócio do Sim. Santos também de uma maneira mais Mais tranquila, né? tranquila, mais É porque leve, não. Qual foi a notícia boa, sabe? Moisés. que já foi no final de dezembro. Virou o ano, sabe? E o torcedor, a gente tem muito essa coisa do lado emocional, né? Às vezes os caras não estão nem sendo apresentados oficialmente nos outros clubes, mas você vê sondagens, você já. E o Fortaleza tá fazendo o quê? E vai criando essa sensação que o Fortaleza tá parado no mercado. Eu Mas É, não uma acho que sabe- sensação. seja. É Eu uma não acho. sensação. É uma Não sensação. Tá, não tá. Mas assim, Martinha, infelizmente, é o que nós temos hoje. É o que está acontecendo hoje, a sensação do torcedor. Não tem a situação prática do Fortaleza a anunciar, sabe? Quando o clube vai se pronunciar oficialmente, é prometendo o que não está cumprindo. Então, assim, vai trazendo para a gente um cenário de que o Fortaleza, ele não só está lento no mercado, mas as tentativas todas estão dando errado. Eu acho que não é Entendeu? muito por aí. Eu acho que o clube está encontrando dificuldades no meio do caminho. Dificuldades Muitas, que muitas. às vezes, E em sabe- outras Não foi janelas igual não ano aconteceu. passado, por Sabe uma exemplo. coisa? Ano passado teve a novela do passado foi o Lucero. Lucero. Mas deu Ponto. certo, foi um final feliz, É. entendeu? Vamos esperar. A do Barbosa já não deu certo, mas o Fortaleza ainda tá no Não, mercado. e sabe o E aí vem outra coisa, Bandeira. Perdão, só pra. Não. Que até que a Guigui também pontuou. Quando o Barbosa não vem, você espera. Vai vir outro zagueiro. Eles vão pro mercado buscar outro zagueiro. Estão buscando outro zagueiro. Mas o tempo. Porque a negociação com o Barbosa, ela não começou semana passada, não, durou muito tempo, porque estava tudo acertado, tinha um Muito tempo. contrato feito já. Então ela começou há muito tempo, o Fortaleza já contava com o Barbosa. Quando isso não dá certo, quando acaba, o tempo hábil para você ir atrás de uma opção à mesma altura do Barbosa no mercado como ele está hoje, ele não é de um dia para o outro, não é de qualquer maneira. E aí a solução que o Fortaleza encontra nesse momento, nesse contexto, nesse cenário, é aproveitar o Bruno Melo. E aí eu vi muitas críticas do torcedor em relação a isso também, mas Sim. Bandeira, você acha que foi acertada isso? Vai utilizar o Bruno Melo durante esse período, mas ainda está no mercado buscando um zagueiro. Eu acho assim que também aí nessa eu tô com o Marcelo Paes, porque quando a gente pensa Fortaleza, porque o Bruno Melo não é mais jogador do Fortaleza, não é para ser. Mas eu acho assim que a gente tem que ter muita prudência em avaliar atletas, né? O Bruno Melo é um ativo do clube,
é um ativo que não pode ser descartado de qualquer forma. Teve uma história, teve uma parcela na sua história. E quem tem que dizer se esse jogador serve ou não para o seu elenco não é o Marcelo Paes, não é o torcedor, é o Vojvoda. O Vojvoda já mostrou que jogador com ele, quando não encaixa, ele não joga. A gente tem o Chapo aí que passou o ano inteiro, todo mundo diz, rapaz, por que esse cara não joga? Como é que pode? Esse rapaz não treina, não. E ele passou o ano inteiro e o Vojvoda não deu uma chance sequer para esse rapaz. Então, assim, o Vojvoda tem a confiança inteira da diretoria e acredito também da torcida para chancelar ou não o jogador. Sim. Então, quanto ao Bruno Melo, eu acho que o torcedor tem que ficar muito tranquilo quanto a isso. Não é o Marcelo Paes que vai dizer, eu não vou negociar o Bruno Melo porque ele é importante para o clube. Não, quem vai dizer isso não é o Marcelo Paes, é o Vojvoda. É o treino do Vojvoda, se a gente vai entender, se ele começar a usar o Bruno Melo, ele vai dizer, opa, então serve. Eu acho que o Vojvoda, ele tem essa... É unânime quanto a isso. Quem o Vojvoda chancelar, o torcedor vai comprar a ideia. O problema... Seja Bruno Melo ou seja Barbosa. E aí eu lembrei, coisa que a gente não levantou ainda aqui, que dentro desse cenário fica ainda mais desafiador para Fortaleza, porque você está vendo os grandes players do Brasil contratando. Você está vendo um Bahia indo desesperado ao mercado, contratando todo mundo. Meio campo do Bahia, coisa de louco. Cauli, Everton Ribeiro, você está vendo o Bahia investindo, você vem, sei lá, o próprio Botafogo se reformulando, o Vasco da Gama, Botafogo com o Savarino, né? né? O Vasco da Gama também contratando, fazendo outras, o Atlético Mineiro, ou seja, você vê times que potencialmente vão disputar competições com Fortaleza, se reforçando e mostrando assim, cara, a gente vai gastar o que a gente pode, o que a gente tem. E o Fortaleza ficando. As negociações não avançando. Podem avançar? Podem. A gente pode gravar isso hoje e amanhã o Fortaleza anuncia 2, 3 nomes para acalmar o Amém. mercado. Mas o que a gente olha para o vizinho ali e olha a grama do vizinho verde e cheio de atletas. E a do Fortaleza ainda esperando. Então, esses dois pontos. Do Bruno Melo, eu acho que Sim. o Vojvoda vai dar a carta, o sinal que pode ou não pode usá-lo. Então, quanto a isso, acho que o torcedor não precisa entrar em pilha, porque Bruno Melo é jogador de Série B, de Série C. Não, quem vai chancelar ou não a participação do Bruno Melo é o Vojvoda. E ele já mostrou que é competente para isso. E a questão de olhar para os outros e ver todo mundo se fortalecendo e você continuar naquele. Mas aí é que tá. Acho que o torcedor ele confia assim no Vojvoda, mas também o Vojvoda ele também tem seus erros, né? E o torcedor viu a peça tão importante para a zaga que chegou no ano passado, foi um jogador que de 3 jogos que entrou, comprometeu diretamente nos 3, que foi o Tobias Figueiredo, né? Foi. E ele permanece. Então, assim, até que ponto vai essa confiança tão absurda quando você reintegra ao elenco um cara que saiu com uma situação tão desgastada que foi o Bruno Melo. Bruno Melo tem uma parcela da torcida que é doida por ele. É um jogador da nossa base, um cara humilde, veio de Paracuru ali, que ama o Fortaleza, é certamente um dos maiores laterais esquerdos do Fortaleza, levantou taças, decidiu o acesso, mas isso aí é inquestionável, a história do Bruno Melo no Fortaleza é inquestionável. Mas ele saiu com relação muito desgastada aqui. E é claro que foi no outro cenário, ele era lateral esquerdo, Fortaleza precisava ali de outras peças e tal, subiu o nível, subiu, né? Mas a título de hoje, eu não sei o que esperar, né? Mas eu, assim, depois da crítica, eu não queria, certo? Não queria. Pra mim, sair de Barbosa e ir pra Bruno Melo é uma queda brusca de Mas nível, é na como eu minha falei, opinião. não é que o Bruno Melo vai ser a solução dos problemas. O Fortaleza ainda tá no mercado. Sim, mas esse é o ponto, né? Uma vez que o Fortaleza decide estar com o jogador, mesma coisa para o Pedro Augusto. Para mim é um desgaste emocional absurdo o Pedro Augusto ainda vestir a camisa do Fortaleza. E assim, isso é um sentimento genuíno de quem torce para o clube. Eu acho que isso Uhum. também é pessoal e eu tenho o direito de ter, entendeu? Mas uma vez que o Fortaleza escolhe, nós vamos permanecer com o jogador, tem que virar a página, pô. Vou torcer para ele dar certo, entendeu? Mesma coisa Sim. do Bruno Melo, é um cara que para mim tem suas falhas, mas tem seus pontos positivos também. É um cara que faz gol de cabeça, tem uma boa bola aérea, uma boa estatura, é muito raçudo, é um cara identificado com o clube, então assim, ele corre por 2. Mas assim, não era o que eu queria, então vai quebrando um pouco da expectativa, coisa que no mundo do futebol é assim, né? O cenário ele muda de um dia para o outro
de uma forma muito doida, assim. Então, pode ser que amanhã o Fortaleza, como tu falou, né, anuncie 2, 3 reforços aí que empolguem, e o torcedor ele vai ficar tranquilo. Vai nem lembrar mais. Não vai lembrar, não vai lembrar. Tudo que aconteceu, o torcedor vai ficar de boa, porque a insegurança, a desconfiança é de você ver tudo que tá acontecendo e não ver resolução dos problemas. E do desconhecido também, né? Porque, tá no mercado buscando também quem é esse zagueiro? Pode dar certo, pode não dar É. certo, entendeu? E a gente tá falando tanto dessa questão da zaga, que precisa de reforço, meio-campo com a saída do Caio Alexandre, mas acho que tem um setor aí do campo, do jogo do Fortaleza, que ele tá mais resolvido, tá mais encaminhado, que foi, inclusive, o único setor que recebeu reforços mesmo, que foi o Sim. ataque com o Moisés. Isso daí eu acho que não tem muito o que a gente reclamar, digamos assim. O Fortaleza já tinha nomes muito bons, com a permanência do Pikachu, que hoje é visto muito mais como atacante, como jogador ofensivo, do que, de fato, um lateral. E com a chegada do Moisés, que aí não precisa, a Pensa gente não precisa comentários, né? nem se aprofundar muito. O Moisés a gente já sabe a qualidade que ele tem, o jogador que ele é. Então eu acho que no ataque é onde o torcedor tá mais tranquilo hoje. Só que Sim. levantar uma questão ainda do camisa 9, saída do Romero. E aí a gente tem Lucero e Galhardo. Satisfeita, Guigui? Eu confesso que eu tô. Assim, eu vejo muita gente com o pé atrás por causa do Galhardo. Eu sou um pouco suspeita pra falar sobre o Galhardo, porque eu gosto bastante do jogador. Mas a título de início de temporada, eu acho que a gente vai com um ataque bem reforçado, sabe? O Paes falou uma coisa que eu concordo muito com ele. Você ter 3 centroavantes para brigar por posição É difícil. é difícil. difícil. É difícil. E aí, Bons nomes. Eu acho bons nomes. bons nomes. E você, Sim. o Fortaleza poderia, por exemplo, ter integrado o Coutinho, né, para esse ano. Eu acho que ele até merecia ter chance, mas um jogador que vinha crescendo, né, vinha recebendo propostas, o cara vai querer ser o terceiro reserva, Uhum. porque Não entraria dá, como não dá. terceiro Ele quer fazer, reserva. ele quer né? fazer mercado pra ele, quer fazer o. Até pelo próprio próprio- jogador. é. Pra ele é muito mais vantajoso ele ser um titular no esporte e arrebentar na Série B É de porque novo, eu acho que subir, foram do que ele times ser... diferentes. É, Tipo assim, pra mim, esse era o time que ele mais estava pronto pra receber chance, ao mesmo tempo que não é o time que o Fortaleza teria É. pra ele. Meio que o Fortaleza entendeu? subiu muito o nível, né? É, Tem um Lucero no exatamente. ataque. Aí você vai abrir espaço pra. e o Galhardo, Coutinho. gente, a gente não pode também... O Galhardo fez raiva, certo? Fez raiva. E o Galhardo, ele tem um tipo de postura que é o que mais faz raiva. O Galhardo, ele não é aquele cara veloz, que vai sair dando carrinho e tal. Então, ele, bem ou mal, ele joga com a mesma postura, né? É, A diferença é que quando ele tá mal, tudo isso é levado em consideração. O Galhardo não tá potencializado correndo. ainda mais. Exatamente. O Galhardo não tá correndo, o Galhardo não quer mais saber da vida e tal. Então, assim, existe um Galhardo que chegou aqui e o Galhardo que terminou a temporada. Eu acho que ele até teve alguns bons jogos ali no fim de temporada, o jogo contra o Palmeiras, que ele faz gol, dá assistência. Mas o Galhardo passou um bom tempo apagado, uma vez que quando ele chegou aqui, ele arrebentou, né? No segundo turno ele foi ali um falso 9, e para mim foi a posição que ele mais brilhou, foi fazendo esse falso 9, esse centroavante. E eu acho que a gente vai sim com um ataque bem forte. Pedro Rocha passou as férias treinando, vai voltar É, ainda tem o talvez Pedro fisicamente melhor do que os Pedro outros, né? Rocha. Pedro Rocha. Pedro verdade. Rocha aí vai ter uma nova Moisés, oportunidade. Machuca Acho que agora quando- desde o começo. É por isso Sem que a eu acho. pressão de ter que dar certo. Tem a pressão de É. ser o novo O Moisés. novo É, eu Moisés. acho A que E gente ele já mesmo tem o brincou. Moisés. Exatamente. Tem o Eu Pikachu acho que é muito isso. O Fortaleza, a gente debateu durante todo o programa sobre contratações, mas a espinha dorsal do clube está mantido. Eu Sim. acho que é isso que o que pode acalmar o torcedor nesse momento. O que o Fortaleza poderia ter feito de manter o elenco, ele manteve, né? Algumas peças-chave. E aí reforçou com o Moisés nessa posição e recuperando o Pedro Rocha. Eu acho que é um bom nome. Não, a gente não tinha citado ele, mas é um bom falar reforço porque que volta. É um eu reforço. É um confesso- reforço, eu querendo ou não. confesso que eu fico um pouco com o pé atrás em relação ao Pedro Rocha, porque ele fez um excelente 2022, fim de temporada, né? Ele chegou naquela Uhum. janela. 2023 já não foi bom assim, porque ele começou mal. Começou até aparentando estar jogos fora Mas de também. forma. mas E aí não- acaba que ele se machuca numa não dá lesão pra muito saber, né? séria, É. né? Uma lesão que tira ele da temporada. Então, a gente não sabe o que Pedro Rocha esperar. Mas, contrapartida, é um Pedro Rocha com características absurdas de força física, de drible, de explosão. Um cara campeão de títulos importantes na carreira, que abriu mão das férias para ficar treinando. Então, acho Isso. que ele parte na frente dos outros em relação a isso, porque ele ficou treinando.
E aí a gente tem o Pedro do lado esquerdo, né? Tem o Pedro, o Machuca, o Moisés do lado direito. Tu tem o Marinho e o Pikachu, pô. O Marinho, ele viveu uma gangorra porque ele chegou mal, fez o gol contra o Libertad, começou a fazer gol em brasileiro, Sofrer pênalti. sofrer pênalti, se lesionou contra o Corinthians na semifinal, e aí quando volta, ele já não consegue voltar Voltar no nível muito que bem. esperado. Mas aí ele faz um gol na Vila Belmiro, sabe? Ele faz um gol importante, ele fecha a Isso. temporada com Bem, gol. e vamos ver o Marinho agora desde o começo da temporada Uhum. também. Com pré-temporada, Mesmo exatamente. o caso do Machuca. Então, Exatamente. O Machuca eu tenho muita esperança nele. eu também, é um jogador que eu gosto, um jogador que fé. as características dele me agradam dentro de campo. E eu acho que as opções do Fortaleza no ataque são Ele chegou para excelentes. ser solução, eu sempre falava isso. Ele chegou para ser. O Moisés era uma realidade, saiu e ele era um potencial jogador ainda para se adaptar no nosso futebol e chegou para ser a solução, a realidade que o Moisés era, ele não conseguiu acompanhar. Eu acho normal até. Mas assim, Sim, fora que é isso, jovem também, uma pressão Sim. Faz no parte. campeonato que ele nunca jogou. fora isso ainda tem o Pikachu, né? O Pikachu é um cara que eu acho eu que lá na dispenso comentários. No Pikachu geral, também. tá no decisivo. ataque, saldo no final. geral, tá ok. Falamos o programa inteiro, mas o saldo final eu acho que... O saldo final é positivo Terminou pelo e é ataque, o né? que eu acho. E é o que eu acho. Eu sei que o momento agora o cenário pode ser um pouco de desespero. Turbulência. Vamos chamar de Turbulência. turbulência. Mas aí também, Martinho, uma coisa que eu falo bastante lá no meu canal, que é você acreditar no que não faz sentido. Fortaleza começou com a expectativa lá em cima no passado. Perdeu alguns clássicos, ficou um clima difícil, né? Saiu na semifinal da Copa do Nordeste, conseguiu ser pentacampeão, mas no jogo extremamente ali difícil. E esse ano a expectativa começa mais baixa. Você né? acha? Acho. Pelo clima que está hoje, a título de hoje. Não tô falando do. Aí, Acho. é bom Não a tô, gente eu ouvir não o tô. torcedor. Eu não imaginava nem eu. isso. Por exemplo. Pô, eu aí, li- aí eu- também eu acho que o torcedor do Fortaleza tá subindo um sarrafo demais. Tá. Peraí. Mas o a gente próprio não clube tem vende tempo pra isso. entrar nessa discussão. Não, mas não é discussão, só para fechar mesmo, para não esticar demais. Existe a ansiedade e existe o desespero. E o torcedor do Fortaleza, ele tá dividido entre a ansiedade por contratações e o desespero por achar que o time vai cair. E não é brincadeira. gente. Tem Calma. esses comentários em live. E é o momento onde eu saio do meu lado emocionado e falo, galera, também não é por aí. Calma. Mas essa sensação de que todo mundo tá contratando e Fortaleza não, isso baixa um pouco o nível de Gui, pois expectativa. quando Então, você assim, vê esse comentário, você diga assim, gente, vamos sempre lembrar do Abel Ferreira. Cabeça Cabeça- fria, coração quente. Ai, Jesus. Oh, meu Deus do céu. O que eu quero dizer é que a gente encerra aqui esse Fortaleza Cast depois de muitas discussões, muito cheias do Bandeira, né? Não, Muito. você também, viu, Hoje ele Martinho? hablou. Eu não, eu Ele faço hablou. mais. Fica só E levantando eu, aí, ó. eu levanto, mas eu dou minha É. opinião também, porque eu acho que o Fortaleza não deve se alvoroçar, digamos assim, no mercado pelas turbulências que apareceram. Gostei. E, Eu e- também e não trazer acho, mas qualquer tá na hora de nome. ser mais agressivo, né? Sim, E se não for, a gente agressividade, vai ok. falar também. Mas trazer qualquer coisa também o torcedor não tá querendo, não. Então É. tem que, e se for pra manter, esperar um pouquinho mais pra ver uma peça boa, eu assino embaixo nisso daí, viu, Guigui? Mas é isso, a gente encerra o Fortaleza Cast de hoje. Guigui, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível ter você por aqui. Bom. Traz a tropa da Guigui pra cá também. Trago, claro. João Bandeira, valeu por mais Martinho. uma semana. Prazer enorme. Chamando, estamos aqui. E semana que vem tem mais. Vocês já sabem, na sexta-feira tem Fortaleza Cast na TV Diário, 8h30, hein? No Fazer o meu YouTube do jabá. Jogada. Oi? Fazer o meu jabá. então Que é chama aí isso, o tá? pessoal. Não vai deixar nem o pessoal Não, me que é seguir. isso. Vai. Me pesquisem no YouTube, pode pesquisar a Guigui, que você vai me achar, a água acabou, minha garganta também acabou. Nas outras redes sociais também, só pesquisar aí Ingrid Machado ou o meu Artist Gui, que vocês me acham facinho. E é isso, agradecer pelo convite, muito bom estar aqui, sempre que precisar, estaremos juntos. É isso, parceria aqui de sempre também da gente do Fortaleza Cast. Semana que vem, vocês já sabem, tem mais com muita discussão, muita análise, convidados. E você também pode participar aqui, ó, nessa mesa comigo, tá? Tchau, tchau e obrigada pela audiência. Valeu!